Muito bom. Mais um capítulo sobre o nosso famoso dipolo. Na verdade, o que fazemos com os nossos dipolos. Parte 6. Na parte 5, nós demos uma olhada no dipolo como elemento excitador de uma IAG. E daí discutimos como é que a IAG foi desenvolvida lá pelo IAG e pelo seu assistente Uda na Universidade de Tóquio lá. E hoje vamos aplicar o dipolo num arranjo log periódico de dipolos. Interessante, né? Arranjo log periódico de dipolos. É a famosa log periódica. Para quem lembra das antenas de televisão, a espinha de peixe. Aquela antena usada para VHF, para cobrir todos os canais da faixa de VHF. E aproveitando o gancho, essa é a grande sacada da log periódica. Ela é uma antena complexa, é uma antena que pode até ficar grande. O que ela entrega em troca disso? Ela entrega uma faixa de frequências muito mais ampla do que qualquer antena sintonizada, como a gente chama. Ela também é sintonizada, ela é multiplamente sintonizada. Mas quando você tem um dipolo, ele trabalha numa frequência um pouco para cima, um pouco para baixo. Quando o dipolo numa antena IAG, por exemplo, numa direcional, ele trabalha um pouco para cima, um pouco para baixo, às vezes até numa faixa mais estreita do que o próprio dipolo, em função dos outros elementos ressoantes da antena. A log periódica, você calcula, ela já nasce para uma faixa de frequência mais ampla. Então nós vamos dar uma olhadinha como é que isso funciona. Tem suas aplicações, ela é bastante interessante, mas não para qualquer coisa. Da onde vem log periódica? Aqui uma figurinha só para mostrar, né, para lembrar como é que era as antenas de TV. Essa aqui é uma antena, pelo tamanho dela, uma antena na faixa de UHF. É uma log periódica na faixa de UHF. Dá para perceber aqui os elementos vão reduzindo de tamanho. Dá para ver essa característica, né? Eles têm um passo proporcional. Tanto que eles parecem que estão aqui dentro de uma espécie de um triângulo, tem um ângulo aqui de abertura da antena, vão guardando essas informações, né? Então esse é um detalhe. Não só a antena tem uma proporção entre o tamanho dos elementos, sequencialmente, como o espaçamento entre os elementos é proporcional ao tamanho do elemento anterior. Então entre esse elemento e o segundo, nós temos um espaçamento, entre o segundo e o terceiro um menor, entre o terceiro e o quarto menor. Então, digamos que suavemente ou gradativamente o tamanho dos elementos vão diminuindo e o espaçamento vai diminuindo, ou se você quiser olhar o contrário, né, vão aumentando a partir da frente da antena. A antena aponta para cá. Por que a partir da frente? Porque a alimentação dela, o ponto de alimentação dela é aqui na frente. Mas o que são esses dois elementos aqui? Esses dois. Por que eu não coloco todos os elementos num único elemento de sustentação, como a gente faz com a antena IAG? Porque isso daqui é uma linha de transmissão. Ela tem uma impedância característica. E notem que os elementos estão alternados num lado da linha, no outro lado da linha, em um lado da linha, no outro lado da linha, sucessivamente. São características interessantes e importantes para a gente detalhar daqui a pouco. Coloquei aqui uma curva para mostrar para vocês o que é esse crescimento proporcional, vamos chamar assim. Não é linear, né? Ou seja, conforme o número vai crescendo, nesse caso um gráfico matemático, o logaritmo de x, o laranja é o logaritmo natural de x, que foi inventado ou criado ou desenvolvido pelo Napier, um matemático lá de alguns séculos atrás, e um logaritmo na base 10, que é o que a gente mais utiliza hoje em dia na nossa engenharia, né? Então, conforme o x aqui aumenta, 10, 100, 200, 300, 400 e tal, a progressão do logaritmo desse número vai diminuindo a razão conforme ele vai aumentando
o argumento, né, que é o x. Então, notem que, por exemplo, o log de 100 é um número relativamente grande, ele é 2. Né? O log de 1000, que não está aqui na escala, é 3. Então, além do logaritmo ter um crescimento que vai diminuindo com o aumento do seu argumento, do x, ele também retorna para a gente um número muito pequeno, bem menor do que o seu argumento, o que é também muito prático para a gente fazer isso. O logaritmo foi muito usado quando a astronomia teve um avanço muito grande, época de Galileu, porque os números astronômicos, como o próprio nome diz, são astronômicos, e daí fazer conta de multiplicar grandes números, dividir grandes números, é muito complicado. Então, se você pega dois números que você quer, por exemplo, dividir um pelo outro, dois números muito grandes, distância entre planetas e estrelas, qualquer coisa assim. A divisão de dois grandes números você pode fazer pela subtração dos seus logaritmos. Então você obtém o logaritmo de um grande número, obtém o logaritmo do outro grande número, que seria o divisor, faz esse menos esse, vai chegar num outro número também pequeno, e daí faz o antilogaritmo, faz o exponencial dele, 10 elevado a esse número. E daí recupera o que seria a conta de divisão de dois grandes números. É um artefato matemático extremamente interessante para números astronômicos, numa época que não existia calculadora, não existia computador, não existia nada, era tudo feito na mão, né? Então, muito bem, deixando de lado um pouquinho o logaritmo, que ele é nossa ferramenta básica. Quem inventou a antena log periódica, quer dizer, equacionou a antena log periódica, disse, uau, funcionou, é isso que a gente gostaria de ter, e nós vamos ver como é que ela funciona, foi o John Dunleavy, deve ser isso, né? Dunleavy, em 1952, 70 anos atrás, tá bom, né? Mas ela sobrevive até hoje, tem suas aplicações, e nós vamos ver onde nós vamos chegar com a antena log periódica. Lá vai. Ela é tecnicamente chamada de LPDA. LPDA é a Log Periodic Dipole Array. É um arranjo log periódico de dipolos. Todos são dipolos ativos, tá? É um sistema de dipolos ativos em frequências de operação diferentes. Eu coloco um monte de dipolos, cada um trabalhando numa frequência dentro da faixa que eu quero trabalhar, uma faixa grande, né? Eu quero trabalhar numa faixa muito grande. Então eu coloco dipolos com um tamanho proporcional ocupando essa faixa de frequência. Em cada frequência ele é um dipolo de meia onda. Aí faço a alimentação deles adequadamente. Ele pode ser operado numa faixa de frequências muito grandes, até de 1/8. Os músicos sabem o que é 1/8. Nós, engenheiros e técnicos, não necessariamente usamos a palavra 1/8. Na música, 1/8 acima é 2 vezes a frequência. Na engenharia também, na técnica também. Então, você pode fazer boas antenas com log periódicas ocupando uma faixa de frequência de 1/8. Uma relação entre a maior e a menor frequência superior a 2:1, superior a 1/8, tá? A alimentação dos dipolos, claro, você tem que alimentar os dipolos, é feito por essa linha de transmissão que tem que ter uma impedância também devidamente calculada, tá? O comprimento dos elementos e os seus espaçamentos começam lá no ponto de alimentação, na frente da antena, onde ela é alimentada, e vão crescendo suavemente de forma logarítmica. Ela apresenta umas características, se você for ver, depois nós vamos chegar nesse ponto, em cada faixa de frequência, dentro da faixa total, né, você tem a faixa total do projeto, mas você vai usar ele num segmento ali para uma determinada frequência, ela vai ter um comportamento aproximado, um pouquinho pior do que uma IAG de 3 elementos.
Parece uma IAG de 3 elementos que ela anda na faixa. É uma antena só, que você consegue trabalhar com ela como se ela fosse uma IAG de 3 elementos, só que numa faixa muito grande. Esse é o desenho dela. Uau, né? Complexo? Ele é relativamente complexo. Quer dizer, o nosso amigo John Nunn deve ter tido uma boa dor de cabeça para chegar nesse projeto. Mas são os elementos, aqui tem os dipolos, tá vendo? Aqui o dipolo maior, um dipolo um pouco menor, um dipolo menor, até chegar no menor dipolo. A linha de transmissão, ela é cruzada ou alternada, assim, né? Porque eu tenho que alimentar esses dipolos em oposição de fase. Então, alimento um dipolo aqui, viro a linha de transmissão 180 graus para alimentar o próximo com uma fase invertida, e depois volta, e depois vai. Então, cada dipolo desse tem no ponto de alimentação aqui no meio uma alimentação com fase invertida, o sinal está ao contrário dos dipolos adjacentes. Numa ponta eu faço a alimentação, normalmente na ponta do dipolo menor aqui, lá na frente, tá? No ponto de direção, diretividade da antena aqui, ela é apontada para lá. Tem um stub aqui do outro lado para fazer uma espécie de um casamento de impedância, tirar a parte reativa dessa linha de transmissão e tal. Então tem uma forma de... Esse é um aditivo ao projeto, vamos chamar assim. E essa antena é intrinsecamente balanceada, como vocês podem ver, ela é simétrica em relação ao eixo, né? Então ligar um cabo coaxial direto nela é possível, mas não é elegante, não é a melhor forma. Então o que a gente faz? A gente calcula essa antena para ela trabalhar numa impedância, por exemplo, vou usar cabo de 50 ohms aqui, o cabo coaxial. Então eu calculo ela para ter uma impedância de alimentação em torno de 200 ohms. Porque daí eu coloco um balão, um transformador balanceado para desbalanceado, 4:1, com uma relação de impedância 4:1, derrubando essa impedância de 200 ohms para 50 ohms coaxial, ok? O segredo da antena então é descobrir qual é o comprimento dos dipolos, qual é a impedância da linha e qual é o espaçamento entre esses dipolos. E isso tem uma relação matemática logarítmica. Mais ou menos do seguinte, tem uma equação básica, que eu não vou entrar na equação complexa, porque ela não nos interessa, vocês vão ver por quê, tá? Mas, por exemplo, existe uma constante de projeto que a gente chama de tau, letra grega aqui, o tau, que relaciona o passo do comprimento dos elementos. Então, qual é a relação entre um comprimento e o seguinte? É o tau, né? Tem um fator de projeto aqui, e isso vai dar uma série de características da antena, de ganho, diretividade e tudo mais. O mesmo tau relaciona os comprimentos dos elementos entre si, o próximo, é o passo do comprimento dos elementos, e tem o passo da separação entre esses elementos. Então é o mesmo coeficiente de projeto, o tau. Mas qual é o passo? Eu sei qual é o tamanho do elemento, porque ele é meio comprimento de onda. Eu começo então aqui trabalhando com LN, tá vendo? O LN é o primeiro comprimento do dipolo menor aqui. Calculo lá meio comprimento de onda, que a gente sabe que não é exatamente meio comprimento, é um pouquinho menor e tal. Eu tenho LN, especifico qual é meu parâmetro de projeto aqui, o tal, sei qual é o próximo LN-1, que é o dipolo seguinte. Se eu sei qual é o LN-1, eu sei qual é a distância entre o elemento N e o N-1. Aqui está errado, viu? Não é I, é -1, que é o sigma, é outro parâmetro de projeto. E na hora de construir eu preciso saber qual é a metade do LN. Metade do LN é a vareta que eu vou fixar aqui na linha de transmissão para que a antena ressoe no comprimento correto. E aí tem os parâmetros e tal. Muito bem. Vamos definir um negócio aqui chamado largura da banda e a região ativa. O pessoal chama isso de beta AR, Active Region. Beta, largura da região ativa, Active Region.
Cada elemento é limitado com um deslocamento de fase de 180 graus, a gente já falou isso. Os dipolos próximos à entrada, aqueles menores, eles estão fora de fase entre si, porque a linha está cruzada, está um em contrafase do outro, e eles estão muito próximos, porque eles são pequenos, né, quase cancelam a radiação um do outro. À medida que o espaçamento dos elementos, o D, né, que é o espaçamento, se expande e chega a um ponto ao longo da matriz onde o atraso de fase da linha de transmissão, que é 180 graus, somado, né, com o deslocamento dessa linha, com o comprimento dessa linha, totaliza 360 graus. Isso acontece lá no fim, nos últimos elementos. Eles colocam os campos irradiados de dois dipolos em fase e em direção ao ápice, quer dizer, os últimos é capaz de surgir uma radiação, em vez de ele radiar para frente, né, ele vai radiar para cima e para baixo. Mas isso faz parte do jogo. Aquele stub, aquele elemento de sintonia lá no fim, ajuda a compensar um pouco isso e tal, mas enfim, faz parte do jogo, não vai atrapalhar muito. Essa relação de fase existe em um conjunto de dipolos conhecido como região ativa. Eu vou mostrar fisicamente para vocês o que é essa região ativa. Se supormos uma log periódica projetada para determinada faixa de frequência, então esse projeto inclui uma região ativa de dipolos desde a frequência mais alta até a frequência mais baixa. Que negócio é esse? Eu vou mostrar graficamente para vocês, vai ficar mais fácil de entender. Ela tem uma largura de banda que a gente chama de beta AR. Quer dizer, essa região ativa tem uma largura de banda chamada de beta AR. Tá, vamos simular tudo isso daqui a pouquinho. Muito bem, como é que funciona assim, fisicamente, né? Uma log periódica. A impedância dos elementos tem componentes reais e imaginários. A gente já viu isso no dipolo, né? Quando você vai ver a impedância, o que eu quero no dipolo é só os chopes. Eu não quero espuma, quer dizer, eu só quero a parte resistível. Eu gostaria muito que a minha antena tivesse uma impedância Z igual a um R real em ohms. Nada reativo, porque a parte reativa, capacitiva ou indutiva da impedância de uma antena, ela não radia, então ela não é legal. Muito bem, a corrente real, a corrente que vai gerar radiação, ela flui na parte resistiva da impedância de um dipolo, qualquer um deles lá da antena. E a componente imaginária, obviamente, circula na componente reativa. Suponha um LPDA, uma antena log periódica de 12 elementos, e você está trabalhando numa certa frequência de operação que corresponde à ressonância ao dipolo do meio, lá, o número 6. O dipolo número 6 é que ele está próximo da frequência que você está excitando essa antena, que você quer trabalhar. É o dipolo do meio, né? Muito bem. Os elementos de 7 a 12 são os dipolos mais curtos, eles estão para frente do dipolo número 6, é do 7 a 12. Eles são mais curtos, nós já vimos isso no dipolo. Por eles serem mais curtos, eles têm uma reatância capacitiva. Quanto mais curto, mais capacitivo eles ficam, mais reativos de forma capacitiva. Enquanto que os dipolos que tem para trás, de 1 a 6, eles são indutivos, que é de 1 a 5, né? Atrás do dipolo número 6. A reatância capacitiva dos últimos elementos, a 9 e 10, por exemplo, elas são muito maiores do que a parte resistiva. Não passa corrente neles. Eles não fazem parte dos elementos radiantes da antena. Esses elementos recebem pouca potência do alimentador, porque eles estão fora da sintonia, estão muito fora da sintonia, os elementos mais curtos, né? Da mesma forma, os elementos mais longos, que estão para trás. Então, eles formam elementos parasitas, por isso que a gente acaba tendo como se fosse uma IAG. Alguns elementos em torno da frequência central de trabalho, daquela frequência que está trabalhando, são os elementos mais ativos, no caso aqui o 678, por exemplo. O que tem para frente e para trás, aqueles que são menores vão funcionar como diretores, os que estão para trás são maiores vão funcionar como refletores. Se você pensar como IAG, é aquilo que a gente viu no segmento anterior, né? Na parte número 5.
Vamos dar uma olhada fisicamente. Aqui tem uma foto, né? Não é um gráfico, é uma foto de uma LPDA, de uma antena log periódica, de 12 elementos. O que nós descrevemos em forma de texto agora há pouco é o seguinte: eu estou usando essa antena numa determinada frequência, que quem está ressoando nela é o elemento número 6. É como se fosse um violão, né? Que tem lá 6 cordas, e se você perceber que você excitar acusticamente esse violão externamente, por exemplo, com um amplificador, um alto-falante, e sintonizar, você vai ver que quando você chega perto da afinação de uma corda, ela começa a vibrar, porque ela entra em ressonância. É a mesma coisa que a gente está falando aqui. Eu estou excitando a antena lá na entrada no elemento 12, numa frequência que, na verdade, é o elemento 6 que vai ressoar nessa frequência. Então ele é o dipolo principal, é o dipolo que vai excitar os demais. Nós vamos ter 2 dipolos atrás deles, o 4 e o 5, que são maiores, tem uma reatância indutiva porque são maiores, e eles vão funcionar como se fossem refletores equivalentes a IAG. E os 2 dipolos da frente, o 7 e o 8, são dipolos mais curtos, com reatância capacitiva, eles vão funcionar como se fossem diretores. Tá? Isso é o que a gente chama de região ativa na log periódica. Dependendo da frequência que você estimula a antena, uma certa região dela vai ressoar e vai circular a corrente e vai irradiar o seu sinal. Ok? Essa é a região ativa. Muda a frequência? Aumenta a frequência dentro da faixa de utilização aqui da nossa antena, essa região ativa desloca para a ponta. Não, agora abaixa a frequência, então essa região ativa desloca para o fundo da antena. Nós vamos ver isso no simulador. Muito bem. Por preguiça pura, eu fui lá no MMA Anagal. Ele tem uma biblioteca de antenas. Se você entrar lá, abrir a pastinha amarela, abrir os arquivos do MMA Anagal, você vai perceber que tem uma biblioteca de antenas. Daí fui procurar lá, achei uma log periódica para faixa de 20 a 10 metros. Uau, 11 elementos. Nós estávamos falando de 12. Vou usar esse arquivo que está pronto para brincar um pouco com ele. Por que eu vou usar? É relativamente complexo montar uma log periódica num simulador. Olha só, ele tem 63 segmentos que você tem que colocar todas as dimensões. Para colocar essas dimensões aqui, onde é que o segmento começa, onde é que ele termina, qual é o afastamento dele no eixo Y, no eixo Z, blá blá. Você tem primeiro que desenhar essa antena toda num papel e encontrar todas essas dimensões para depois transportar para essa planilha aqui. Então, eu achei melhor usar um arquivo que estava pronto, para não gastar tanto tempo fazendo a simulação de uma log periódica. Nós vamos usar o modelo que está lá no MMAna, e quem está mexendo com o MMAna pode recuperar. Ela tem esse nome aqui, 11 elementos log periódico da Dipolar Array 20 e 10 metros. Na verdade, o nome do arquivo é só LPDA. Só LPDA. Está na pastinha de antenas para HF BIN, direcionais de HF. Então vocês podem procurar lá e brincar com o simulador se quiserem. Olha o desenho dela. Então ela está aqui, todo o desenho, ponto de alimentação aqui, né? Para que os diagramas de radiação funcionem no MMAna, o dipolo principal, que seria o primeiro, um ponto de alimentação, ele tem que estar na origem do eixo XYZ. O resto da antena está todo para trás. Ok? Então, eu fiz uma simulação dentro da faixa que ele disse que essa antena ia funcionar. Se ele falou que era para 20 até 10 metros, eu fiz uma simulação de 14 a 30 MHz. 14 a 30. Centralizei a frequência central de simulação em 22,
com 16 MHz de faixa, né? De faixa de simulação. Está aqui os 16 MHz. E obtive essa resposta. Primeiro, nós estamos simulando em 200 ohms, porque é aquele negócio que eu falei, eu tenho que ter uma antena de 200 ohms para depois usar um balão, derrubar isso para 50 e ligar num cabo coaxial. Dessa forma, dá para perceber de que 14 até em torno de 26, 27 MHz eu estou ondulando em torno de 200 ohms. Essa ondulação sempre vai existir numa log periódica, tá? Quanto mais elementos você utilizar, você tem essa opção, em vez de usar 11 elementos, vou usar 20. Ok, essa ondulação diminui, ela fica mais bem comportada. Eu não quero usar 11 elementos, vou usar 8. Então você vai ter dentro da faixa uma ondulação maior, tá? Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 picos mais ou menos, tá? É isso que acontece. Dá para perceber que chegando perto de 10 metros, aqui dos 28 MHz, a coisa complicou, né? Ela não está tão bem comportada. E isso se demonstra aqui na curva de taxa de onda estacionária. A taxa de onda estacionária, o SWR, ele está bem comportado até perto de 26, 27 MHz, depois ele dispara e sobe lá para cima. Então, apesar de quem projetou essa antena no MMAN e simulou dizer que ela opera até 10 metros, não é bem assim, né? Ela não está respondendo dentro da faixa de 10 metros. Mas vamos continuar com a brincadeira. Opa, aqui, aí. Esse é o ganho, curva azul. Ele está entre 6 e 6,5 dB até de novo 27 MHz. Depois despenca. E a relação frente e costas, que ela está em torno de praticamente 10 dB, também até perto de 27 MHz. Então essa é a característica dessa antena. Dá para perceber que ela piora para frequências mais baixas, piora para frequências mais altas. Eu diria que essa log periódica vai bem de 15 a 26 MHz. Para ir bem de 15 a 26 MHz, você tem que fazer um projeto mais amplo. Ela tem que ser inicialmente projetada para 13, 14 MHz até 30, de tal forma que essas bordas sejam eliminadas da sua faixa de interesse. Então nós teríamos que fazer um projeto um pouco mais amplo para poder realmente utilizar 20 metros e 10 metros nessa antena. O diagrama de radiação é parecido com aquele das IAGs que a gente trabalhou, né? Ela tem uma relação frente e costas, a ponta para frente, ângulo de ataque vertical e tal, tudo simulado aqui em espaço livre para não ter complicadores. O que eu fiz aqui? Como ela estava ruim lá para cima, eu queria saber exatamente onde é que a coisa cruza o 2 por 1 de taxa de onda estacionária. Então puxei para um pouquinho para baixo. Em vez de centrar em 22 MHz, centralizei em 21 MHz. E ao invés de fazer uma varredura em 16 MHz, fiz em 14. Então estou indo de 14 a 28 MHz, que dá 1/8, o dobro da frequência, né? Aquilo que a gente estava falando antes, de 14 a 28. Dá para perceber que ela fica abaixo de 2 para 1 nesse segmento todo, mas um pouquinho antes de 28 MHz, ela cruza o 2 por 1 aqui e vai embora. Então ela não está se prestando muito a 10 metros. Ela teria que ser reprojetada para operar em 10 metros. Vamos simular para ver como é que ela fica em cada uma das faixas, né? Legal, então 20 metros, 14,2 MHz, mais em torno de 400 kHz, quer dizer, 200 kHz para baixo, 200 para cima é a faixa, né? 14,2 no centro, com 400 kHz, vai de 14 a 14,400. Na hora que eu vejo a distribuição de corrente em cima dos elementos da log periódica, dá para perceber que eu estou acendendo, digamos assim, os dipolos mais compridos, o que era de esperar, porque essa é a frequência mais baixa. Esse daqui é o trecho ativo, né, da antena.
Esse é o trecho ativo da antena, a região ativa da antena. Os dois elementos aqui, mais próximos da ressonância, um refletor e um diretor. Os outros são parasitas com pouco acoplamento de corrente sobre eles. Esses tracinhos que vocês estão vendo aqui em cima é a corrente que está passando na linha de alimentação que tem aqui embaixo, que está interligando os elementos, ok? Então, nesse momento, o ganho curva azul está dando 5,83 dB mais ou menos, a relação frente e costas está dando 8,6, 8,7 dB, e a taxa de onda estacionária na faixa de 20 metros está legal. Centrando em 1.3, vai até 1.35, vai no final da faixa 1.25. Não tá bacana. Mantendo em 20 metros está boa. Em 17 metros, entrei em 18.2 com 400 kHz do mesmo jeito. Dá para perceber que a região ativa se deslocou mais para o meio da log periódica. Esses dois dipolos aqui foram excitados mais, um refletor, um diretor e os demais com baixo acoplamento nessa frequência, tá? Ganho 6,3 dB, relação frente e costas quase 11,1 dB, muito bom. Taxa de onda estacionária muito legal em 17 metros, está dando menos de 1,1 quase na faixa toda, né? 1,1 por 1, ficou muito bom. 15 metros, a região ativa deslocou mais para frente. Lembra como estava? Estava aqui no meio, agora ela veio um pouquinho para frente. 15 metros, acendeu os dipolos aqui. De novo, você tem alguns dipolos mais acesos, outros menos acesos, você tem refletor, diretor e tal. Ganho 6,4 quase, relação frente e costas 11,8 dB, taxa de onda estacionária melhor que 1,5 por 1, na faixa toda de 15 metros. Bacana a antena. 12 metros. Daí a região ativa da antena foi para a ponta da frente, né? Foi para a ponta da frente. Ganho 6,0 qualquer coisa, já caiu um pouco. Relação frente e costas 10,5 dB mais ou menos, também caiu um pouquinho. Taxa de onda estacionária ainda está boa, abaixo de 1,5 na faixa toda de 12 metros. Essa antena está legal, hein? De 20 até 12 metros. A coisa complica aqui, ó. Faltou antena, gente. Está faltando antena aqui na frente. Por quê? A região ativa encostou e o primeiro dipolo virou o dipolo ativo. Aí isso complicou a vida da antena. Tinha que ter mais dipolos aqui para frente para a região ativa poder se deslocar quando a antena é excitada em 10 metros. Eu estou pegando só o primeiro segmento de 10 metros, né? Não estou falando nem dos segmentos BCD. Estou pegando só o segmento A, 28.2. Ganho caiu 5,75, relação frente e costas caiu, não chegou a 9 dB. A taxa de onda estacionária subiu perto de 3 para 1, 2,5, 3 para 1 na faixa toda. Não ficou legal em 10 metros, como a gente já viu desde o começo. Resumindo esses dados, para cada uma das faixas, as frequências que foram trabalhadas com frequência central, veja que na parte central da faixa de interesse o ganho está em torno de 6 dB, 6,5 dB. Lembrando que a IAG que nós trabalhamos de 3 elementos na parte 5, a gente chegou a 7,4 dB, eu acho. Então ela é uma IAG de 3 elementos, menos 1 dB. Não vou nem dizer que é ruim. Vai ter os 6,5 dB, 6,5 dB de ganho. A relação frente e costas da ordem de 10,5, 11 dB. Eu acho que lá a gente estava com 17 dB mais ou menos em relação frente e costas. E a taxa de onda estacionária também no segmento central da nossa faixa de interesse, 1 por 1 quase, 1,4, 1,3, muito boas, muito bom o casamento. Quando você chega nas pontas, em 10 metros e 20 metros, o ganho cai um pouquinho, a relação frente e costas cai, a taxa de onda estacionária aumenta. Então era isso que eu estava falando. Para essa antena aqui, ela tem que ter sido projetada para uma faixa um pouco maior, para que a faixa nossa de interesse ficasse mais no meio.
entre 10 e 20 metros aqui. Então eu teria que descer a frequência inferior e subir a máxima. A gente ia passar de 1/8 do dobro da frequência entre a menor e a maior frequência. Ia forçar um pouco o projeto, mas era bem possível que desse para fazer alguma coisa desse tipo. De qualquer forma, você pode estar achando, uau, que antena legal, né? Vou fazer uma log periódica para operar de 10 a 20 metros, inclusive nas faixas novas de 12 e 17. Bom, você tem espaço, tem torre e sabe fazer uma boa estrutura mecânica, vai em frente. Olha o tamanho da antena. Ela tem 7 metros de comprimento. O maior elemento tem 11 metros, que é o elemento de 20 metros, de 14 MHz, né? E o menor elemento tem 4,6 metros. É uma senhora antena. Com essas ventanias que nós temos tido ultimamente por aqui, eu não sei se isso é muito recomendável. Em todo caso, é uma boa estrutura mecânica, uma boa torre, né? Estaiada, faz um projetinho bacana, vai alumínio pra caramba aí, tá? Aqui vocês estão vendo aqui a linha de transmissão aqui no meio, invertida assim, né? Os segmentos invertidos, fazendo a alimentação. A partir do ponto de entrada aqui, desse pontinho vermelho, ele vai invertendo a fase 180 graus até o último elemento. E como é que eu calculo isso? É fácil. Entra no Google e pergunta por LPDA Calculator. Vem um monte, uma melhor que a outra. Porque as equações, elas podem parecer complicadas, mas elas são muito bem comportadas, já estão muito bem estabelecidas, todo mundo conhece. Então cada um fez a sua calculadora usando ali um applet, né, para fazer isso. A maior parte das calculadoras funcionam no navegador. Eu encontrei uma um tempo atrás que eu baixei, era uma calculadora bem rústica, mas funcionava muito bem. Eu fiz projetos de antena com ela e funcionou muito bem, de log periódico. Então aqui tem os 3 primeiros que apareceram para mim no Google, não quer dizer que são melhores, piores, nem que eu estou recomendando. Eu não testei nenhum deles, estou dizendo só para dar um exemplo. Aqui tem mais 4 em seguida, né? Então só na primeira googleada ali, olhando a primeira página do Google, quando você põe lá LPDA Calculator, já aparecem 7 calculadoras. A maior parte delas já diz qual é o resultado. Você calcula, você coloca os parâmetros e ela já te dá o resultado de banda passante, menor frequência, maior frequência, ganho, relação frente e costas. Ela faz uma série de pequenas simulações. Você pode pegar o resultado, como na época eu fiz, a calculadora que eu usei não tinha essas funcionalidades, então eu peguei as dimensões obtidas ali na calculadora e transportei para o MMANA para ver o que acontecia. E depois montei a antena e fui medir, né? Fui medir a antena, taxa de onda estacionária e tal. E funcionou muito bem. Na verdade eu fiz uma antena de UHF para TV em UHF. Comecei com uma de 19 elementos, depois eu vi que não era muito legal, né? Fui reduzindo, acho que acabou ficando em 7, 8 elementos para cobrir toda a faixa de TV de UHF de 470 MHz até 708, acho. Hoje em dia não sei nem mais quanto que está a maior frequência. Bom, é isso sobre a antena log periódica. Ela é bacana quando você quer uma faixa de frequências maior, quando você quer cobrir várias faixas de frequências simultaneamente. Se você tem espaço e estrutura mecânica para segurar isso, quando nós estamos falando de baixa frequência, como vocês viram aí, não estamos falando nem de 40 e 80 metros, nada disso, estamos falando de 20 metros para cima. A antena é muito grande. O resultado, em qualquer frequência que você for operar dentro da faixa dela, vai ser equivalente a você ter uma monobanda de 3 elementos de AG para aquilo lá, ok? Então, você tem que ponderar, quando vai fazer uma log periódica, qual é a sua aplicação.
Não, eu preciso ficar navegando numa faixa muito grande, eu preciso ter uma antena só para fazer, não tem espaço, não tem altura na torre, sei lá, faz alguma coisa assim. Então, a log periódica, ela não vai lhe oferecer ganho, diretividade e relação frente e costas melhor do que uma YAG de 3 elementos. Ela te dá, em troca de toda a complexidade dela, uma largura de faixa bastante ampla. Então, quando você precisar trabalhar com muitas frequências, a log periódica ela é a mais adequada. Ok? Mas não espere dela mais do que uma YAG de 3 elementos. Tá aí. Nós vamos ter mais um uso de dipolo, que é uma corner reflector. Depois a gente vai ver os prós e contras da refletora de canto. É o próximo segmento. Até lá, gente.